pessoal! Olha, falar de contratos públicos no Brasil sempre foi um assunto complexo, né? Mas a coisa acaba de passar por uma baita transformação. Uma nova lei, a 14.133 de 2021, chegou para mudar as regras do jogo. E hoje a gente vai desvendar o que isso realmente significa na prática. Para a gente entender o tamanho da mudança, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. E essa citação aqui, olha, resume tudo. A execução contratual ainda permanece como um dos principais pontos de fragilidade da administração pública. Pois é um desafio antigo que essa nova lei tenta resolver de uma forma bem mais estruturada. Para organizar o nosso papo, a gente dividiu essa análise em 6 partes, ok? Primeiro, vamos entender por que os contratos são um negócio de risco. Depois, a gente conhece o novo manual de regras. E aí mergulhamos nos 3 pilares da nova governança: os guardiões, a prevenção e a responsabilidade. E no final, a gente amarra tudo. Então vamos lá. Primeira parte: contratos, um negócio de risco. Afinal de contas, por que é tão difícil executar um contrato público no Brasil? A questão é que os problemas são meio que uma bola de neve, sabe? Começa com falhas na gestão e na fiscalização, e essa brecha acaba abrindo a porta para ilegalidades, para ineficiência. O resultado, a gente já sabe: prejuízo para o dinheiro público e, claro, um monte de apontamentos dos órgãos de controle. É um ciclo vicioso que precisava ser quebrado. E é exatamente aqui que entra a nossa segunda parte: o novo manual de regras. A Lei 14.133 chega como uma resposta direta e pensada para todos esses desafios. E o ponto crucial é o seguinte: a nova lei não é só mais um conjunto de regras. A ideia é ser uma mudança de mentalidade. Ela quer fortalecer a governança do começo ao fim. Como? Deixando os papéis de cada um muito mais claros, exigindo um planejamento que pense nos problemas antes que eles aconteçam e, o que é fundamental, jogando muito mais luz e transparência em todo o processo. Isso nos leva direto para o primeiro pilar dessa nova estrutura. Eu gosto de chamar de os guardiões. Afinal, quem são as pessoas na linha de frente responsáveis por garantir que o contrato saia do papel do jeito certo? A lei agora separa bem as coisas e define 2 figuras-chave. De um lado, o gestor do contrato. Pensa nele como o maestro da orquestra, com a visão geral, administrativa. Ele que gerencia o contrato como um todo, autoriza pagamentos. Do outro lado, tem o fiscal do contrato. Esse é o especialista técnico que está lá no dia a dia, com a mão na massa, acompanhando de perto se tudo está sendo entregue como combinado. Papéis que se completam, mas que agora estão bem definidos. E claro, não é qualquer pessoa que pode assumir essas funções, né? A lei desenha um perfil ideal. É preciso conhecer do assunto, ter uma boa noção de gerenciamento e, obviamente, agir com ética e transparência. E um detalhe importante: a pessoa não pode ter nenhuma punição anterior por ter causado prejuízo aos cofres públicos. A ideia é profissionalizar de vez essas posições. Ok, então já temos as pessoas certas, agora vamos para o segundo pilar: a prevenção. Como é que a nova lei tenta gerenciar os riscos antes mesmo que eles virem um problemão? A resposta está numa ferramenta muito poderosa: a matriz de riscos. A lei define isso como uma cláusula do contrato que já identifica os possíveis riscos e, o mais importante, já diz de quem é a responsabilidade por cada um deles, se é da administração ou da empresa. Isso é fundamental porque ajuda a manter o equilíbrio financeiro do contrato. É basicamente um mapa para navegar por futuros problemas. Mas aí fica a pergunta, né? O que acontece se esse mapa for mal desenhado? E se os riscos forem divididos de um jeito que não faz sentido? As consequências são bem diretas. Se a administração simplesmente joga todos os riscos no colo da empresa, o que acontece? As propostas vêm com preços lá em cima, porque a empresa vai se proteger. A contratação fica mais cara para o governo. E o pior? Se a empresa não tiver como bancar um risco que acontece, o contrato pode simplesmente parar no meio do caminho, o que gera mais prejuízo e dor de cabeça. E com isso, a gente chega no nosso terceiro pilar: a responsabilidade. Quais são as consequências para quem não cumpre as regras e como a sociedade pode ficar de olho nisso?
A lei criou uma espécie de escada de sanções. Começa mais leve, com uma advertência para falhas menores. Depois, a coisa começa a pesar no bolso, vem a multa, que pode ir de 0,5% até 30% do valor do contrato. Se o caso for mais grave, a empresa pode ser impedida de licitar com aquele órgão por até 3 anos. E a sanção mais pesada de todas é a declaração de inidoneidade, que basicamente a tira do jogo de contratar com qualquer órgão público. Só que, para poder cobrar a responsabilidade, a gente precisa de visibilidade, certo? E a chave para isso é a transparência, que agora tem um endereço certo: o Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP. E os prazos aqui são para valer. Olha só esse número: 20. 20 dias úteis, esse é o prazo para um contrato de licitação ser publicado lá no portal. Se não publicar, ele simplesmente não tem validade. Simples assim. E o que a gente encontra nesse portal? Praticamente tudo, desde os planos anuais, que mostram o que o governo planeja contratar, até os editais, os contratos, os aditivos e até as notas fiscais. É um universo de informações abertas para qualquer pessoa fiscalizar. Chegamos na nossa reta final, a sexta parte, o caminho para uma governança melhor. Agora é a hora de conectar todos esses pontos e ver como esse sistema foi pensado para funcionar em conjunto. Resumindo, o que a gente viu foi a criação de um sistema que se apoia nesses 3 pilares que a gente conversou. Primeiro, os guardiões, com a profissionalização de gestores e fiscais. Segundo, a prevenção, com o uso inteligente da matriz de riscos. E terceiro, a responsabilidade, com sanções bem definidas e o poder da transparência através do PNCP. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Com essas novas regras, papéis mais claros e um nível de transparência que a gente nunca viu. Será que a gestão de contratos públicos no Brasil está finalmente pronta para entrar numa nova era de mais eficiência e integridade? A estrutura está aí. O tempo vai dizer como ela será usada.